tudo bem? Estou aqui de novo com a Lohane, agente de imigração registrada. Seja bem-vinda, Lohane. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. Hoje vamos falar sobre um assunto que é confuso até pra mim e acredito que a Lohane pode esclarecer pra gente, que é falar sobre registro, sobre validação da profissão. Eu sei que muitos de vocês querem chegar na Austrália e trabalhar na área. E será que realmente preciso validar meu diploma? E qual a diferença para conseguir imigrar através da profissão? Então, tudo você vai encontrar no vídeo de hoje. Lohane, vamos começar falando o básico, tá? A diferença entre registro e a validação da profissão. Tá, beleza, vamos lá. Bom, a validação da profissão é o Skills Assessment, é como se fosse o reconhecimento da sua profissão aqui na Austrália. Esse processo, esse documento que a gente fala que é o Skills Assessment positivo, a gente precisa dele para fins de imigração. Quando você quer aplicar para o Skilled Visa, que é um visto independente que você pode conseguir sua residência permanente, por exemplo, você precisa, no primeiro passo, antes de começar todo o processo, ter o seu Skills Assessment positivo. Isso é a validação, o reconhecimento. O que não significa que você precisa ter o registro da sua profissão. São dois processos distintos, separados e completamente independentes. Vou dar um exemplo aqui da ocupação de contador, que é o accountant aqui na Austrália, uma ocupação relativamente popular e bastante concorrida aqui. O contador aqui na Austrália, ele precisa de um Skills Assessment, que ele vai precisar apresentar uma qualificação que seja exigida pelo órgão competente e a prova de inglês. Ele não precisa ter o registro da profissão dele para aplicar para o Skilled Visa ou para um 86, por exemplo, que é um visto de trabalho que já dá residência permanente através do Stream Direct Entry. Ou seja, são dois processos distintos e completamente independentes. O mesmo acontece para a professora aqui na Austrália, que alguns estados possuem requisitos específicos para o registro da professora aqui. O Skills Assessment, de novo, é um processo separado e independente e é o que o aplicante precisa apresentar para seguir o Skilled Visa. Às vezes, você não vai precisar de registro aqui na Austrália. Agora, do Skills Assessment você vai precisar, com certeza, para seguir os caminhos de alguns tipos de visto. Então, é importante você entender o tipo de atividade que você vai exercer. Outra ocupação também que é muito comum é o engenheiro, O engenheiro civil, por exemplo. O engenheiro civil ele precisa do Skills Assessment, mas para ele exercer a função, o registro nem sempre ele vai precisar. Ele vai precisar analisar, na verdade, o estado que ele vai exercer a profissão dele, é para entender as normas relacionadas à engenharia daquele estado, para saber se ele vai precisar do registro ou não. Muitas vezes ele pode precisar, ou ele pode não precisar. Às vezes o estado pode falar que se ele trabalha de forma supervisionada, se ele tem algum supervisor, que é um engenheiro registrado, ele não vai precisar ter o registro dele. Enfim, é um processo separado de imigração. São processos independentes. Eu gosto muito de dar exemplo, que eu acho que fica um pouco mais claro. Eu tenho uma cliente que ela é Enrolled Nurse, É mais ou menos o equivalente à técnica de enfermagem do Brasil. Ela tem o Skills Assessment dela aprovado aqui e tem o registro também. Por que para ela é muito importante ter o registro? Porque para ela exercer a profissão dela aqui na Austrália é obrigatório o registro. Então, se ela quiser deixar a aplicação dela mais competitiva para aumentar a pontuação por conta da atividade profissional, ou se ela quiser aplicar para vistos de trabalho que exigem que o aplicante tenha experiência profissional, ela precisa do registro e, claro, do Skills Assessment. Então, cada profissão, cada ocupação vai ter um requisito diferente. Sempre vai depender da situação, o que vai fazer. Eu já atendi cliente que falou assim, já tem o Skills Assessment aprovado. Eu falo, mas por que você tem? Porque às vezes dentro daquela estratégia nem precisa do Skills Assessment. Então até para você validar a sua profissão, é importante você saber se aquilo vai ser útil no seu processo ou não. E outra questão também, Priscila, por que eu sempre bato na tecla que a estratégia tem que ser individualizada? Porque cada profissão tem um requisito diferente também. Algumas profissões vão exigir que você tenha qualificação mais experiência profissional. Algumas ocupações vão falar assim, não, só a qualificação e a prova de inglês tá bom. Algumas outras profissões podem falar, olha, dependendo do tipo de qualificação que você vai me apresentar, o tempo de experiência pode ser maior ou menor. Isso acontece muito com as ocupações de TI. Então, é importante também você entender as regras daquele órgão que é responsável por te dar o Skills Assessment da sua profissão antes de você iniciar o processo. E Loi, na prática, como funciona o Skill Assessment? Tá. Essa pergunta é muito boa, Priscila. Eu acho que a gente poderia falar sobre isso aqui por umas 2 horas. Na prática, muito basicamente, você vai precisar apresentar a sua qualificação e a sua experiência profissional, Geralmente, você precisa apresentar as evidências que você exerce, que você exerceu a sua profissão de forma remunerada.
Então, você vai apresentar a qualificação, geralmente é o histórico da sua universidade, o certificado, algumas vezes a carta de conclusão de curso, para ver exatamente quando que você finalizou aquela qualificação. A experiência profissional a gente demonstra com carta de referência e algumas outras evidências, como documentos fiscais e financeiros, pode ser o Olerite, né? No Rio de Janeiro a gente chama de contra-cheque, aqui na Austrália é o payslip. Alguns documentos também relacionados a imposto de renda, informe de rendimentos, o extrato da FGTS também, do INSS, é uma excelente evidência. Então, tudo vai depender do que aquele órgão específico vai exigir, mas basicamente o aplicante precisa apresentar qualificação mais experiência profissional. Alguns órgãos eles podem autorizar que o aplicante faça o Skills Assessment aqui na Austrália. Isso acontece quando você faz um curso aqui na Austrália e você qualifica para começar o processo do Skills Assessment aqui. Isso é muito comum para as ocupações de chefe, para as ocupações de carpenter, por exemplo, mecânico, pintor. O processo é bem similar, né? O aplicante faz um curso de 2 anos aqui na Austrália e depois ele tem 1 ano para completar um programa e no final desse programa ele consegue obter o Skills Assessment dele. O que ele faz nesse programa? Ele apresenta a experiência profissional. Então, esse é um dos caminhos. O aplicante, por exemplo, que não fez esse curso aqui na Austrália, que já tem esse curso do Brasil, tá vindo do Brasil e falou, tem um curso de gastronomia, muita experiência como chefe de cozinha, eu não posso seguir esse caminho porque eu não fiz o curso na Austrália. Dá pra eu fazer? Dá também, não tem problema. Mas nesse caso, o processo já vai ser completamente diferente, o tempo de experiência apresentado vai ter que ser maior e a sua qualificação ela precisa ser analisada e validada como uma qualificação equivalente aqui na Austrália. Então, cada profissão vai ter um requisito diferente, vai ter uma regra, um valor diferente também. É muito importante falar que depois que o seu Skills Assessment é aprovado, ele tem um tempo de validade, né? Um tempo que você pode usá-lo para fins de visto. E por que é importante isso? Vamos supor que você pegou o seu Skills Assessment e avisou o departamento que você tem interesse em aplicar para o Skilled Visa. Esse documento precisa estar válido no momento que você recebeu um convite do departamento para aplicar para o visto, como também tem que estar válido quando você faz a aplicação. Algumas vezes vence, porque você faz esse documento, você tem esse documento, tem aplicante que fala assim, tô no Brasil, já quero adiantar tudo. Eu falo, não precisa. Espera, porque se a sua estratégia for a longo prazo, pode ser que você chegue aqui, o documento vai vencer, você vai ter que fazer de novo. Alguns órgãos também, eles podem exigir que a sua experiência profissional tenha sido exercida nos últimos 5 anos. Importante isso também, porque se você veio aqui para a Austrália, se você já está há muito tempo aqui, 3, 4, 5 anos trabalhando numa área que não é a sua área de atuação, não é a ocupação que você vai usar para aplicar para o visto, você vai perder essa experiência profissional, porque o órgão vai exigir que você apresente essa experiência nos últimos 5 anos. Então, são vários detalhes aí que você tem que saber para entender também o momento certo de começar o processo. É isso então, Lohane, obrigada. Eu sei que esse assunto pode ser novo para você chegou agora no canal e está conhecendo o processo migratório para a Austrália. Então você pode deixar a sua dúvida aqui no comentário e também esclarecer com a Lohane em uma consulta. Não esquece de se inscrever aqui no canal, nós temos mais de 300 vídeos falando sobre tudo que você precisa saber para morar na Austrália. No Instagram eu tô todos os dias. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Tchau!